A defesa do Jair Bolsonaro pediu para o STF que afaste o Alexandre de Moraes dos processos dele, alegando suspeição. E por quê? Porque, segundo eles estão alegando, o Alexandre de Moraes não pode ser vítima e juiz ao mesmo tempo. Isso porque se descobriu aquela história da ABIN paralela, lembra dela? Que monitorava o celular do Xandão e, ao mesmo tempo, ele é o relator do processo, vai julgar isso lá no final das contas. Ou seja, isso poderia criar nele ali um desejo de vingança, segundo está dizendo a defesa do Jair Bolsonaro. Mas será que esse pedido tem chance de prosperar? Qual que é a chance do Xandão ser afastado dos processos do Bolsonaro? Eu vou te explicar nesse vídeo aqui. Também vou te explicar sobre um envio de grana que o Bolsonaro fez para os Estados Unidos, mandou todas as economias que tinha na véspera da posse do Lula. Logo antes dele viajar para lá, pouquinho, um dia ou 2 dias antes dele viajar para lá, ele mandou todo o dinheiro que tinha nas contas bancárias e ficou lá esperando o golpe de Estado, que seria no dia 8 de janeiro, mas acabou dando errado, né? Isso segundo a Polícia Federal. Vou falar desses dois assuntos para você e explicar direitinho essas histórias. Eu sou o Ricardo Mello, explicador geral da República. Te peço para meter o dedo no like, para se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo para a gente alcançar um montão de gente. E, ó, se puder ajudar também, seja membro do canal aqui e aproveita para participar do financiamento coletivo usando essa chave aqui. Você sabe que patrocinador aqui passa longe, né? Patrocinador aqui é você. Então vamos lá. Seguinte, eu tô atrasado, né? Mas vamos lá. Ontem eu não teve vídeo porque eu me ausentei aqui por motivos pessoais, mas estou de volta e não vou deixar você desatualizado das notícias da política. O primeiro assunto do dia é justamente essa notícia de que o Bolsonaro mandou para os Estados Unidos todo o dinheiro que ele tinha em contas bancárias, o que ele tinha disponível, para esperar lá a tentativa de golpe. Você se lembra que no dia 30 de dezembro de 2022, ele pegou o avião, se mandou para os Estados Unidos, o avião da presidência ainda, hein, para não passar a faixa para o Lula, e ficou lá 3 meses, mais ou menos. Se o golpe desse certo, ele voltaria bonito na fita, segundo a avaliação da Polícia Federal. Se desse errado, pelo menos ele tinha uma grana para ficar uma boa temporada lá, fugindo do processo, fugindo da responsabilidade. Como é que a Polícia Federal descobriu isso? Descobriu depois de quebrar o sigilo bancário dele. Descobriu que ele fez uma operação de câmbio e mandou todo o dinheiro que ele tinha, lícito e ilícito, segundo a Polícia Federal. Por quê? Porque ela acredita que ali no meio dessa grana era 800 mil reais. Tinha dinheiro também da venda das joias, que ele já tinha recebido. Você se lembra que na delação do Mauro Cid ele contou que entregou dinheiro vivo da venda das joias diretamente nas mãos do Bolsonaro, se não me engano, 25 mil dólares? Então, qual seria então o motivo para ele ficar lá com essa grana toda? Ficar tranquilo, aguardar o desfecho da tentativa de golpe, né? Se desse certo ele ia voltar, continuar presidente, sentar na cadeira, comandar o país, mas se desse errado, ninguém podia alegar que ele participou do esquema porque estava fora do Brasil e ele tinha dinheiro para ficar lá acompanhando o resultado das investigações, dos processos jurídicos. Tanto é verdade que ele só voltou depois que ele teve certeza de que não tinha um mandado de prisão contra ele, que tão cedo não teria. Aí ele voltou para poder responder aos processos pela tentativa de golpe furado que ele tentou dar. Era todo o dinheiro que ele tinha disponível. Ah, mas você pensa assim, mas e os imóveis? Ele tem tantos imóveis, ele tem um patrimônio grandão. Pois é, mas imóvel não é dinheiro, né, gente? Não tem como ele levar uma casa daqui para os Estados Unidos. Então ele levou a grana que ele tinha livre, fez essa operação de câmbio, comprou dólares e despachou para os Estados Unidos. E como é que se sabe que a ideia era dar um golpe? Então, um dos indícios mais fortes é a troca de mensagens que a Polícia Federal encontrou no celular do Braga Neto, que foi o candidato a vice. No dia 27 de dezembro, repito, 27 de dezembro de 2022, ele ainda estava recebendo currículo de pessoas que estavam interessadas em trabalhar no governo. E quem estava mandando esse currículo para ele? Um assessor do Bolsonaro chamado Sérgio Rocha Cordeiro. E o Braga Neto disse na resposta o seguinte: olha, se a gente continuar, pode enviar esse currículo para a Secretaria-Geral da Presidência. Como assim se a gente continuar? Se tinha perdido a eleição, o Lula já tinha sido diplomado, faltava 4 dias para a posse dele. Como assim, se continuarmos? Que papo é esse, se não o papo de alguém que acreditava que ainda tinha uma chance de continuar no poder? E essa única chance de continuar no poder, depois de perder a eleição, é dar um golpe, não tem outra possibilidade. Então, juntando as coisas, esse é mais um elemento que envolve o Bolsonaro no esquema do golpe que foi tentado no dia 8 de janeiro.
Outro assunto que está atrasado, mas nunca é tarde para falar sobre isso, é o pedido de afastamento do Alexandre de Moraes, que foi feito pela defesa do Bolsonaro. O que os advogados fizeram? Pediram, encaminharam direto para o Luiz Roberto Barroso, que é presidente do STF, um pedido alegando que o Xandão é inimigo do Bolsonaro, né? Que ele não pode ser ao mesmo tempo vítima e juiz dentro de um processo. Por que ele é vítima? Porque descobriu-se que a ABIN paralela, aquela que era comandada pelo Alexandre Ramagem, ela fazia um monitoramento do celular do Alexandre de Moraes, localização dele, tudo quanto é lugar que ele estava. O Mauro Cid participava disso, perguntava, lembra que chamava ele de professora? Onde está a professora? E o outro militar respondia, onde é que estava o Alexandre de Moraes? Pois é. O que o Bolsonaro está fazendo? Ele está meio que clonando as atitudes que o Lula fez contra o Sérgio Moro. Tudo que o Lula fez lá atrás, alegando suspeição do Sérgio Moro, ele está fazendo agora para ver se cola também. Só que a situação é completamente diferente. Por quê? Porque o Lula não alegou suspeição do Moro enquanto não descobriu aquelas mensagens que ele conversava com os procuradores e combinava tudo. No início, ele alegava que o Moro não era o juiz da causa, porque o processo não deveria correr em Curitiba, o que é completamente diferente. E o que diz o Código de Processo Penal nesse caso de suspeição? Diz o seguinte: se o juiz for amigo de alguma das partes, dos advogados, ou se tiver algum interesse direto na causa, ele não pode ser juiz. Se ele for inimigo de uma das partes, a mesma coisa, não pode ser juiz porque ele pode realmente ter um desejo de vingança. Então, baseado nisso, é que eles estão pedindo o afastamento do Alexandre de Moraes, alegando que depois de tanta treta que teve entre o Bolsonaro e o Xandão, teve xingamento em protesto público, teve ele dizendo que não ia obedecer mais ao Alexandre de Moraes, teve ele alegando que o Alexandre de Moraes estava perseguindo ele, aliás, ele alega isso até hoje. Então, tudo, e também, principalmente, o fato de ter tido esse monitoramento aí da ABIN paralela. Então, segundo o Bolsonaro, não dá para o cara ser supostamente vítima de um crime e julgar o cara que supostamente seria o que cometeu o crime. Acontece que o mesmo Código de Processo Penal também é prevenido. Ele prevê que uma das partes pode tentar provocar de propósito a suspeição do juiz. E se isso acontecer, aí não vale. Olha só, artigo 256 do Código de Processo Penal. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. O que isso significa? Significa que, segundo o que a gente está vendo acontecer, a animosidade entre o Bolsonaro e o Xandão foi provocada pelo Bolsonaro depois que o Xandão já era o juiz da causa. O Alexandre de Moraes era o relator dos inquéritos dos atos antidemocráticos desde abril de 2019, lá atrás, no comecinho no mandato do Bolsonaro. E tudo que aconteceu contra o Alexandre de Moraes aconteceu depois disso, ou seja, aparentemente numa tentativa de provocar a suspeição dele. O Bolsonaro xingou o Xandão, o Bolsonaro espionou o Xandão, o Bolsonaro disse que não ia obedecer às ordens do Xandão, mas tudo isso aconteceu quando ele já era o juiz. E a lei prevê exatamente isso, porque senão fica fácil, né? Senão você, eu quero tirar o juiz que vai me julgar. O que você faz? Você encontra o juiz na rua, você arruma uma confusão com ele, xinga ele, arruma uma briga com ele, fala, tá vendo? Esse juiz aí é meu inimigo, ele não pode me julgar. Só que você que provocou isso, não tinha isso no começo do processo. Então a lei prevê que se isso acontecer, não vale o pedido de suspeição, entendeu? Significa que a lei, embora diga que o juiz não pode ser inimigo do réu, isso não vale se essa inimizade for fabricada de propósito, depois que ele já era o juiz. Exatamente o que está acontecendo nesse caso. Ou seja, segundo a própria lei, né, segundo o Código de Processo Penal, que é a lei que disciplina como anda os processos, como anda um processo na justiça, a chance do Xandão ser afastado é praticamente zero, a não ser que ele queira. Mas se ele não quiser, não existe lei que o impeça de continuar julgando os processos do Jair Bolsonaro.